Olá! Sejam bem-vindos ao canal Dicas de Cálculo. Hoje, então, vamos ver derivadas de funções trigonométricas. Na letra A, eu trouxe, então, encontrar a derivada de y em relação a x, sendo que y é igual a x seno x. E na letra B, encontrar a derivada de y em relação a x e y igual a seno x sobre 1 mais cosseno x. Vejamos, então, a letra A. Vejamos então a letra A. Bom, na letra A, gente, o que nós temos aqui? Nós temos uma função que é um produto de funções, né? Nós temos aqui y igual a x vezes seno x. No vídeo passado, se vocês olharem lá, vocês vão ver que a gente viu a regra do produto. O que é a regra do produto? Bom, quando eu tenho um produto de duas funções, uma f e uma g, a derivada disso vai ser aquela regrinha que nós vimos do produto. Então aqui o x, por exemplo, pode fazer o papel da minha f e o seno vai fazer o papel da minha g. Então na hora que eu for derivar isso, ou seja, quem é a derivada disso aqui? Derivada de y, né? A derivada disso vai ser, copio o primeiro, vezes a derivada do segundo. Certo? Mais o segundo, copia, mais o segundo, derivada do primeiro, que é a derivada da f. Bom, o problema aqui qual é, gente? O problema é o seguinte, quem é a derivada do seno? Esse é meu grande problema agora. A derivada do x eu sei, mas quem é a derivada do seno? Pois isso que a gente vai ver agora. Tá? Então a derivada do seno de uma função, derivada do seno, é o cosseno. Tá? Eu vou deixar depois no site a demonstração. A gente vai fazer uma. E a derivada do cosseno é menos seno. Tá? São as duas das principais derivadas trigonométricas. É a mesma coisa que a regrinha do produto e do quociente que nós vimos na aula passada. Com o passar do tempo, ao fazer muitos e muitos exercícios, isso acaba ficando já intrínseco, né? Quer dizer, a derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno. Eu vou demonstrar uma delas e vou deixar depois as duas derivadas lá no site. Ora, gente, como é que eu vou derivar essa derivada do seno? É só lembrar o seguinte, ó, qual é a definição de derivada? Se vocês olharem bem e lembrarem, a derivada de f em relação a x, o que era? O limite de h tendendo a zero, de quem? F de x, limite, né? Quando h tende a zero, a inclinação da reta secante tende à reta tangente. Menos f de x, tudo isso sobre, por definição, dividido por h. Essa é a definição de função derivada, ok? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou só substituir ali. Então, para demonstrar, fica bem simples. Ó. Então, o que é que vai ser a derivada? Só apaguei aqui a derivada do cosseno, só para ter mais espaço. Então, gente, o que eu vou fazer aqui? A minha f, notem que a minha f é a função seno, então só vou substituir ali. Tá? Lembrando que a f de x é a função seno. Então, substituindo, o que é que vai ser f' de x? Então, f' de x, pela definição, estou fazendo, vai ser o limite de h tendendo a zero, no lugar de f de x vai ser f de x mais h. Então vai ser o que? Seno. Então no lugar do x vai ser x mais h menos seno x, tudo isso dividido por h. Fecha parênteses. Então isso aqui vai dar o que, gente? O que é seno de x mais h? Vocês lembram disso? Lembram do arco? O seno de dois arcos, né? Seno da soma do arco. Seno de a mais b. Fazendo um cantinho aqui para vocês lembrarem. Ó. Vou colocar aqui embaixo para vocês. Ó. O que é seno, por exemplo, de alfa mais o ângulo beta? Isso aqui é seno alfa. Cosseno beta
seno alfa cosseno beta mais cosseno alfa mais cosseno alfa seno de beta, tá? Esse é o soma dos arcos. Então, substituindo ali, como é que vai ficar? Bem simples, ó. Vai ficar o limite de h tendendo a zero. Então, o que é seno de x mais alfa? Vai ser seno x cosseno de h mais cosseno x seno de h, né? Menos seno x, tudo isso dividido por h, tá? Tudo isso dividido por h. E agora eu vou fazer esse limite, né, de h indo para zero. Ok, então deixa eu só apagar aqui, só para lembrar esse seno aqui, que era só para lembrar, então eu vou só apagar aqui para vocês. E como é que vai ficar então? Ó, bem simples. Então isso aqui vai ser quanto? Limite, então a derivada vai ser, vou colocar aqui no cantinho, tá? Então vai ser igual limite de h tendendo a zero. Observe ali, eu vou colocar em evidência, gente, o seno x. Tá? Então eu vou colocar aqui o seno x em evidência. Tudo isso multiplica cosseno de h menos 1. Tá? Só coloquei o seno de x em evidência. Tudo isso dividido por h. Tá? Vou separar em dois limites. Mais o limite quando h tende a zero. Só separei em dois limites. Cosseno x seno de h seno de h sobre h. Observe o que vai acontecer, gente, quando h for para zero. Observe que cosseno de h, gente, está indo para 1 quando h vai para zero. Então esse cara aqui está indo para 1. Então vai ficar no numerador aqui 1 menos 1. 1 menos 1 é zero. Então toda essa expressão aqui em cima, toda essa expressão aqui vai indo para zero. A expressão, termo aqui, quando h vai para zero, observe, o cosseno de x não depende de h. Vocês lembram desse limite? Seno de h sobre h? E esse limitezinho aqui é o limite fundamental, lembram? Isso aqui tende a 1. Então quando h vai para zero, o cosseno de x não depende de h, sai para fora do limite. Então isso aqui está indo para, no final das contas, cosseno de x. Que era o que eu queria mostrar, né? Mostrar que a derivada do seno é cosseno. Uma demonstração bem simples, só usei aqui o limite fundamental e separei em duas expressões. Não esqueçam, derivada do seno, cosseno. Ok? E a derivada do cosseno, gente, é o menos seno. A demonstração é bem parecida com o que eu fiz aqui, também vai usar um limite fundamental. Vocês podem tentar e depois olhar lá no site. Mas vamos continuar o exercício ali. O que nós estávamos fazendo aqui, gente, é a derivada, tá vendo? Vou só dar sequência aqui, ó, para vocês. Então, quem é que vai ser o y' de x? O y' de x, ó, então vai ser x. Quem é a derivada do seno? Acabamos de ver, né? A derivada do seno é cosseno, né? Cosseno, não esqueça, então. Derivada do seno, vou colocar em outra cor para vocês. Derivada do seno é cosseno. Agora é só seguir. Mais seno x. Quem é a derivada, gente, de x? Essa é para baixo. Essa é a regrinha da potência dos polinômios que nós já vimos, né? Então isso aqui é x na 1, então seria 1, x na 0, né? Que é 1. Derivada do x é 1. Bem tranquilo. Então, quem é que vai ser a derivada? Resposta final, né? Quem é que é o y' de x? X cosseno x mais seno x.
Essa é a derivada de x seno x. Tá? É a resposta. Essa é a resposta, então, final, né, do exercício. Ok? Então a gente precisou da derivada do seno e da regra do produto. Se quiser deixar anotado aqui, isso aqui é a regra do produto. Sempre que eu tiver um produto de funções, eu vou ter que usar essa regrinha do produto para achar a derivada. Vamos ver então a letra B. Bem, gente, na letra B é análogo, só que agora qual é a regrinha que a gente vai usar? A regrinha do quociente, né? Tá, então o que é que vai ser a nossa derivada, né? Partindo então que y é igual a seno. Como eu tenho uma divisão de funções, ó, seno x sobre 1 mais cosseno x, eu vou usar simplesmente a regrinha do quociente. Regrinha do quociente. Então quem é a derivada? Quem é o y'? Aqui você pode colocar y' de x, né? Porque claro, né, gente, o x é a variável independente, né? Então estou derivando y em relação a x. Então o que diz a regrinha do quociente? É o de baixo, é a função de baixo, vezes a derivada da função de cima, vezes derivada da função de cima, menos a função de cima, vezes a derivada da função de baixo, tudo isso depois ainda dividido pela função de baixo ao quadrado. Tá? Essa é a famosa regrinha do quociente. Tá? Não esqueçam isso. Mais uma vez eu repito, né? Através dos exercícios, através da prática, né? Vocês vão consolidando isso. Isso vai ficando automático para vocês à medida que estão fazendo bastante exercícios. Então agora é só substituir. Então o que é que vai ser meu y'? Então bem simples, ó. 1 mais cosseno x, só copia ali a primeira expressão. Agora, quem é a derivada do seno? Acabamos de ver, né? A derivada do seno é cosseno menos seno x. Quem é a derivada, gente, de 1 mais cosseno x? Lembre, a derivada da soma é a soma das derivadas. Posso separar em duas expressões. Então basta derivar o 1. Derivada de uma constante sempre é zero. E derivada do cosseno é menos seno. É bem simples. Tudo isso dividido por 1 mais cosseno de x. Agora só vou reescrever lá em cima 1 vezes, tá? Vou fazer então 1 vezes cosseno x, que é cosseno x, mais cosseno x vezes cosseno x, que é cosseno ao quadrado. Então o numerador vai ficar cosseno x mais cosseno ao quadrado de x, e seno vezes seno é seno ao quadrado, mais seno ao quadrado de x, tudo isso sobre 1 mais cosseno x, tudo isso ao quadrado. Se vocês observarem ali no numerador, o que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado? É uma relação trigonométrica fundamental, né? Isso aqui vale 1. É uma relação muito importante da trigonometria. Essa relação aqui vale. Então como é que eu posso reescrever tudo isso, né? Eu posso simplesmente reescrever como y'. Gente, essas simplificações no geral vocês têm que fazer, porque se vocês forem resolver alguns exercícios dos livros ou até que o professor mande para você, as respostas finais são sempre bem simplificadas. Então se você parar na metade, você não vai conseguir chegar nas respostas. Então essa é a parte meio chatinha na matemática, assim, né? Você tem que começar a simplificar até chegar na resposta como está no livro. Vocês vão ter que fazer isso mesmo. Observem que no denominador, o numerador ficou cosseno mais 1. O denominador é 1 mais cosseno x ao quadrado. Então, na verdade, vocês concordam que eu posso reescrever o denominador como
1 mais cosseno vezes 1 mais cosseno? Posso, né? 1 mais cosseno. Por que eu separei assim em 2? Porque observe que eu posso agora cortar, né? Agora sim, o numerador pode cortar com o denominador. Então agora vale a pena separar em 2 aqui. Que agora eu posso simplesmente fazer o que? Olha, cosseno de x mais 1, eu posso cortar com cosseno de x mais 1 ou 1 mais cosseno, que é a mesma coisa. Então a derivada no final das contas ficou 1 sobre 1 mais cosseno de x. Então observe que se eu não fizesse essa simplificação, eu não conseguiria chegar nessa resposta. E às vezes vocês estão lá fazendo exercício e não conseguem chegar na resposta. Infelizmente vocês vão ter que acabar simplificando, né, sempre as expressões para poder chegar na resposta. Na disciplina que você está fazendo com o seu professor, é bom você sempre perguntar para ele, deixar bem claro, que ele deixe bem claro, olha, eu quero a resposta mais simplificada possível, ou não. Eu quero a resposta até onde você conseguir simplificar. Então, isso você vai ter que discutir com o seu professor para ver até onde ele quer que você simplifique. Mas, no geral, nos livros, vocês vão ter que simplificar sempre ao máximo, tá, as expressões. Tá? Então, a derivada de seno x sobre 1 mais cosseno x é 1 sobre 1 mais cosseno x. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscrevam no canal, deixem seus comentários, gente, deixem suas dúvidas, tentar responder todas essas dúvidas e um grande abraço.